Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Então hoje é quinta-feira e quinta-feira, você sabe, é dia de estarmos aqui com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro e o nosso No Divã da Rede. Hoje, doutor Egnaldo vai estar conversando com a gente mais uma vez. Daqui a pouquinho ele vai trazer o assunto, então, né, pra gente. Mas antes, deixa eu cumprimentá-lo. Bom dia, doutor Egnaldo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado pela tua audiência, pela tua participação, melhor dizendo. A audiência também, que eu sei que você ouve a rádio também, né? Bom dia, pastor Elber. Tudo bem? O microfone tá querendo pular aqui do lugar. E aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Como é que tá aí, Samambaia City? Choveu ontem por aí também, não? Choveu, viu? O pastor falando sobre aquela chuva maravilhosa que caiu ontem, né? Pois é, né? Choveu bem, bom tempo, né? E hoje, esse sol maravilhoso acontecendo aí. Está uma maravilha. Pois é, e já tem algumas nuvens, eu já enxergo daqui umas nuvens daí se formando e tal. Acredito eu que lá pro meio da tarde deve cair mais um casalzinho de pingo d'água aí aqui na capital. Tá bom. Mas, e Rio de Janeiro, tem notícias do Rio? Lá tá chovendo também, né? Eu acabei não perguntando para minha filha, né? Ela que é a minha informante de lá, de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, né? Que também chove lá na capital, às vezes no interior não. E lá, pelo que ela disse, pelo menos na semana passada, estava chovendo e muito calor. Então, aquela umidade de lá, né? Então abafa, fica aquilo, um forno. E aí volta a chuva de novo. Barra Mansa e Macaé são distantes? Muito distante. O Macaé fica mais para a região dos lagos, né? E Barra Mansa fica ali próximo entre Volta Redonda e Resende. Eu sempre cito Volta Redonda e Resende por causa da cidade do Aço e a Academia Militar. Uma fica em Volta Redonda e a outra, a Academia em Resende. E logo depois vem São Paulo. Tá. Então é quase que um extremo um do outro, né? Isso. Muito bem, porque lá em Macaé, a informação que a gente tem é que lá estava sol. Muito solzinho, muito sol lá e como é o nome da outra cidade lá mesmo? Saquarema também, muito sol na cidade, né? Saquarema também é região dos lagos, né? Isso. O pastor estava até falando que ia dar um tibungo lá, o pastor Jefferson. Jefferson vai estar lá, rapaz. Olha só que coisa boa, hein? Vai estar lá em maio, acho que é maio que vai estar, é aniversário da PIB lá, e o pastor Jefferson vai estar por lá. Eu acho que eu vou pular ali na mala dele, quando ele abrir lá, eu vou estar... Entendeu? Abrir lá. Tchan, achou! E Saquarema, tenho vontade de conhecer Saquarema, sabia? Eu não conheço Saquarema. Na região, aliás, a região dos lagos ali, Rio de Janeiro, eu tive na região dos lagos ali, eu tive em 1996. Foi quando eu fui em Araruama, precisamente em Praia Seca. Aí deu um rolê lá em Araruama e tal. E foi quando eu tive ali naquela região, né? Aí eu fui só lá também, não fui mais lugar nenhum. Tá na hora de voltar já. Tá na hora de voltar. Aí depois disso eu fui no Rio mesmo, fui em Petrópolis e tal, mas região dos lagos eu não fui mais. Mas eu preciso ir lá. Vai dar certo, em nome de Jesus. Quem sabe em maio eu não vou surgir lá igual o Corujito. Não sei se vocês conhecem o Corujito. Muito bem, mas hoje nós vamos falar sobre o que, meu pastor? Pastor, hoje nós vamos falar sobre transtorno depressivo devido a outra condição médica. Nós já estamos chegando ao final da série sobre os transtornos depressivos, né? E esse de hoje, o tema é um transtorno depressivo devido a outra condição médica. Muito bem, então eu não vou nem arriscar em fazer qualquer tipo de comentário em cima disso daí não, porque, né, esse para mim é mais, além de todos os transtornos, ainda tem mais um ainda que não conseguiram dar nome e botaram sobre outra condição médica, então, meu Deus do céu. Então fala pra gente que transtorno é esse, meu irmão, já só pode nos introduzir aí então ao assunto. Então, o transtorno depressivo devido a outra condição médica, né? Ele está no meio dos transtornos depressivos e
parece ser semelhante, porque semana passada nós falamos do transtorno, deixa eu lembrar aqui o nome, que é transtorno depressivo induzido por substâncias ou medicamentos, né? Não é o mesmo. Essa é a questão, é como o pastor falou. Chega um momento em que o tema vai sendo trabalhado sobre os prejuízos que a pessoa tem de transtornos depressivos. Porém, essa questão, outra condição médica, ela vai se referir a uma doença que se instala ou traz esse transtorno emocional, mental, devido àquela condição. Então vamos dar um exemplo, alguns exemplos que o nosso manual DSM-5 apresenta. Por exemplo, o AVC, o acidente vascular cerebral, que o pessoal chama de derrame cerebral, né? Ele traz algumas consequências. E dentro dessas consequências que a pessoa sofre, aí nós percebemos também que às vezes a pessoa vai conversar e de repente você que está nos ouvindo, teve contato com alguém aí e olha que aquela pessoa está meio chorando, está emocionalmente instável, então a gente percebe que é um momento, um sofrimento, um prejuízo que aquela pessoa está tendo, e além disso, porque ela não consegue trabalhar, ela fica encostada, às vezes, né, ela tem que se afastar dos seus afazeres, e você vai conversar, ela está muito emotiva. Então ela está entrando naquele problema de um processo, um transtorno depressivo, devido a uma outra condição médica. Então essa outra condição, ela vai trabalhando sobre isso. Nós vemos ali, lá no DSM-4, vai falar, por exemplo, a doença de Huntington, né? Que ela causa distúrbios motores. Aí tem uns nomes que a gente vai conhecendo assim quando a gente vai pesquisando, né? Ela traz transtornos, distúrbios motores, cognitivos, psiquiátricos, né? E o sintoma vai variando por cada pessoa. E essa doença de Huntington, ela é de um defeito genético, a causa dela é herdado pelos pais. Então a gente vê isso. Outro que a gente mais conhece, né, é aquela doença de Parkinson. Né? A de Parkinson já é mais conhecida, que a gente vê mais por causa dos tremores nas extremidades. Né? É uma doença neurológica, ela afeta os movimentos da pessoa, causa tremores, lentidão, né, nos movimentos. Tem aquela parte da doença de Parkinson no estágio que ela dá rigidez muscular, desequilíbrio e algumas alterações na fala e na escrita também, além disso, né? Tem aquela questão da lesão cerebral traumática, que o pessoal fala que é o TCE, né? Que é um dos danos, às vezes a pessoa, e aí é um dos cuidados, né, que a gente toma. A pessoa às vezes cai, bate com a cabeça, aí levanta, fala, não, tá tudo bem, aquele trauma, às vezes caiu de uma moto, caiu de bicicleta, ou sofreu algum acidente, caiu da própria altura, né? A gente precisa também estar atento em relação a isso. E aí causa uma lesão cerebral traumática, né? Que é o TCE. Então, precisamos estar atento em relação a isso daí. E aí, o que acontece junto com isso? As emoções são mexidas. A parte psiquiátrica, né, precisa entrar muitas vezes por causa do mal que vai causando na pessoa. Ela vai ficando um tempo depressiva. Imagina aquela pessoa, pastor Elber, que está acostumada a cuidar da vida, trabalhou a vida inteira, né? Cuidou da família, aquela pessoa que sempre deu conta de tudo. E agora ela se vê limitada por uma outra condição médica. Qual é essa outra condição médica? Um AVC que ela sofreu, ou a doença de Parkinson, aquilo que é limitante, ou o próprio um trauma, né? Uma lesão traumática que aconteceu ali por causa de algum acidente, alguma coisa. E aí ela começa a ter esse prejuízo emocional e ela começa a entrar em depressão, em angústia, ela se fecha e a gente vê, aí se chama transtorno depressivo devido a outra condição médica. Muito bem. Então você falou aí que ela é um pouco semelhante, né, ao tema da semana passada, que é por substâncias, não é isso? Aquele adquirido por substância. E o senhor já apontou também para a gente aí a diferença, né, entre uma e a outra, não é isso? A diferença aqui,
pastor, a gente vai observando que aquela induzida por substância, o trauma depressivo, o transtorno depressivo, ele está sendo causado porque há uma ingestão, há uma questão da substância ali. Por exemplo, né, pode ser uma substância medicamentosa, que há uma intoxicação e aí precisa se cuidar, ou então aquela ingestão de álcool, anfetaminas, algumas coisas, ou drogas ilícitas, e aí causa esse transtorno depressivo. Já no tema de hoje, esse transtorno ele não está ligado à substância ou não, e aquele detalhe de que assim, o transtorno, que é a semelhança, né? Ela tem o transtorno depressivo, ela tem um prejuízo presencial ali, a pessoa ela vive um momento de angústia, porém isso foi causado por uma outra condição médica. Eu citei aqui o AVC, a doença de Huntington, o Parkinson, existe também a questão do hipotiroidismo, né? A gente vê a questão do hipotiroidismo, a questão lá tem um nome também que eu conheci, né? Que é a chamada síndrome de tem um nome diferente, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome, síndrome de Cushing, né? Que ela é causada pelo cortisol, e é interessante mais esse detalhe, né? Que ela é uma condição causada por níveis altos e prolongados do cortisol no corpo, sendo que o cortisol é um hormônio, a gente vai pesquisar, né? É um hormônio que é produzido pelas glândulas suprarrenais ali para ajudar na função, né, do organismo, controlar o estresse, reduzir inflamações. Aí quando o nível tá demais, tudo aquilo que é demais, né? O pastor até falou semana passada, aí atrapalha, né? Tudo que é demais atrapalha. Então aconteceu isso daí, e a gente vê que é justamente uma condição médica que é citado. Muito bem, são 10 horas e 20 minutinhos. Antes de a gente continuar aqui, doutor Aguinaldo, eu queria lembrar que a gente acabou que não lembrou, né, o nosso público ouvinte. Se você quiser participar aqui da nossa programação, você pode, através do nosso WhatsApp, 11 9 30 03 03 16, manda a tua pergunta, manda o teu comentário, né? De repente você tem aí a dúvida, você se identifica com alguns sintomas e tal, e, né, às vezes quer tirar mais alguma dúvida, ou enfim, conhece alguém, ou quer fazer algum comentário que pode colaborar aqui com o nosso bate-papo. Então, 11 9 30 03 03 16. E a gente, claro, não vai identificar. Quem mandar, né, dependente do que você vai mandar, a gente não vai estar identificando ninguém, ok? Não vai estar falando nome, enfim. A não ser que você queira. Mas se você quiser, você vai ter que escrever isso aí pra gente, tá? Você escreve dizendo que você quer ser identificado assim, né? Mas caso contrário, esse período a gente não vai estar identificando ninguém. Então você pode participar aqui através do WhatsApp, mandando a tua pergunta, e a gente vai estar passando aqui pro doutor Aguinaldo e ele vai estar respondendo. São 10 horas e 21 minutos. Doutor Aguinaldo, e como saber que a pessoa com uma condição dessas está passando por um transtorno depressivo? Então, a gente sempre fala que a gente vai lembrando aqui, né, que a pessoa, quando começa a sentir aquele mal-estar, quando ela começa a estar naquele momento que ela está com comportamento embotados, fechando, chorando, então, geralmente eles procuram um médico. No caso de outra condição médica, ele já está passando por aquelas avaliações clínicas, e aí vai sendo observado dentro das características diagnósticas, né? E aí uma característica essencial do transtorno depressivo, desse transtorno devido a outra condição médica, é que a persistência, né? Um período proeminente, persistente do humor deprimido da pessoa, né? Daquela pessoa que está vivendo essa condição, a diminuição acentuada do estresse, do interesse, né, ou prazer em todas as outras atividades, a gente observa. Eu lembro conversando com um amigo que tinha passado por um momento desses, e no primeiro momento ele começou a conversar e a lágrima veio, né? E aí ele pediu desculpa, eu falei, não, fique tranquilo, a gente só estava batendo um papo, né? Não era nada no setting terapêutico, era uma conversa, e eu percebi que ele começou a contar a história dele, assim, da incapacitação dele, da impossibilidade de fazer os movimentos mínimos, que ele mexia com a questão de óticas, né? E ele teve essa dificuldade, e a gente estava conversando sobre isso. Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava estudando, e aí ele começa a demonstrar, e assim você percebe, e a gente tenta
alegrar a pessoa, conversar, mas ele está vivendo aquela condição depressiva, ela está vivendo aquele transtorno, e aí você via que antes ele não tinha, então a gente vai percebendo por isso, e essa é a questão da avaliação e tudo. Então antes ele não tinha ele não vivia essa depressão, não tinha esse momento, ele tinha um bom humor, e às vezes encontra pessoas que falam assim, mas fulano era tão bom, era todo alegre, agora a gente vai conversar com ele tá choroso, ele tá desistindo de tudo, né? E isso é considerado, quando é considerada essa avaliação, ele está relacionado aos efeitos fisiológicos daquela condição que ele está vivendo naquele momento. Por isso, o transtorno depressivo é proveniente aí, né, de outra condição médica. E esse é um momento que a gente precisa estar atento. Por isso que aquela pergunta que o pastor sempre faz, né? Eu estou do lado, eu sou um amigo, ou então é um familiar, como é que a gente vai lidar com isso, né? É ser empático, estar atento, olhar e saber que tem aquele momento que a pessoa às vezes ela se esconde porque ela não consegue falar de estar se achando inútil, né? Muitos começam a se achar que não tem condição de continuar a vida porque está sofrendo aquela dificuldade, aquele problema, aquela condição médica, mas a gente deve auxiliar. Trabalhei, o pastor Elber, numa empresa em que um amigo meu sofreu um acidente que ele perdeu a mão, né, e a parte do antebraço ali, né, do braço, né, na verdade, e aí ele, assim, no primeiro momento, ele não queria mais nem encontrar ninguém, não queria ver nenhuma pessoa, né, porque ele se achava mutilado, inútil, e foi passado naquela época eu trabalhava em indústria, né? E ele foi passado para atendimentos e tudo, e em pouco tempo ele voltou a trabalhar na condição dele, foi remanejado para uma outra função. Então são os transtornos que vão surgindo por uma outra condição médica, né? Você vê que ali é uma doença que foi instalada. Muito bem. Doutor Ignaldo, a próxima pergunta é a seguinte. Ao se perceber que há uma questão mental causando desordem emocional, que procedimento é seguido no caso? Isso. Um procedimento, é muito bom essa pergunta, porque a gente sempre está orientando que a pessoa esteja passando pelo acompanhamento médico, né? Então, quando é determinado ali, né, o distúrbio, quando está sendo determinada aquela questão mental, o sofrimento que a pessoa está passando, ela passou por aquela anamnese, ela tem visto, foi já avaliada em que a questão foi estabelecida por causa dessa condição médica geral dele, então foi determinada a perturbação do humor, e aí a primeira coisa que vai se fazer é estabelecer como vai se cuidar esse tratamento, né? E aí esse humor, tem um nome que aparece lá etiologicamente, né? Ou seja, a origem, a causa dessa questão, desse transtorno depressivo, dessa situação que a pessoa está vivendo, ela está relacionada a essa condição fisiológica, essa condição que ele não tem mais condições, não está tendo condições de gerir, de trabalhar, de investir, e aí essa avaliação cuidadosa, abrangente, com múltiplos fatores que são julgados, trabalhados ali, vai ser orientado. Então o procedimento é que o médico vai observar a parte fisiológica, vai cuidar aquilo que é necessário, né, da parte do organismo dele e encaminhar, né, para que ele possa ser cuidado também emocionalmente, para que seja tratado, que seja trabalhado essas questões emocionais do dia a dia. E a gente sempre trabalha, quando chega no setting terapêutico, convidando os familiares, convidando aquela rede de cuidados, porque ficar isolado é o pior momento para ele, né? É o pior momento para aquela pessoa. E outro detalhe também, pastor, é que a gente vai observando que naquele momento a pessoa vai precisar muitas vezes se conscientizar de que ela vai depender do outro, vai depender de um heterossuporte, que a gente chama, né? Ele vai depender muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que acham, quando entra numa condição médica dessa adversa, seja por um acidente, ou seja um AVC, ou Parkinson, e quando ela chega no momento de precisar de outros suportes, por exemplo, para caminhar, precisar de alguém que esteja acompanhando do lado, precisar de aquele ou andador ou de uma cadeira, isso é muito traumático.
isso adoece, né? E essa doença ela vai afetar, né, o quê? Justamente a mente, a questão emocional, e ela muitas vezes não quer conversar com outras pessoas. E esse momento é um momento que entra a parte da psiquiatria, porque entra com medicamento de estabilização de humor e tudo, e entra a questão da psicoterapia, a orientação psicológica, para que ele possa entender que a vida não acabou por ali, né? Que há ainda muito que ele pode fazer dentro das limitações dele, se sentir parte deste mundo, se sentir parte do mundo em que ele vive com a família. E muitas vezes, né, nós precisamos, e isso é orientado, que a família participe também, né? Porque para nós que já estamos numa condição que você está podendo trabalhar, fazendo tudo, e de repente isso é cerceado, isso é interrompido, a dor é muito grande, né? E essa dor é emocional, e às vezes ele não quer falar, ele não consegue falar, não consegue explicar, vai se tornar às vezes repetitivo. Quando a pessoa fala, ele vai reclamar, vai falar do que era antes, e aí é o momento da família, daquele que está ao lado, poder cuidar, poder ajudar, poder conversar, ouvir, e muitos desses não querem nem conversar. Então é o momento que a gente vai trabalhando, a partir do momento que já se percebeu que há uma questão mental causando esse sofrimento emocional, que a pessoa está desistindo de viver, está desistindo, perdendo o interesse de fazer as coisas que gostava de fazer, até mesmo por causa dessa limitação médica, dessa limitação fisiológica que ela não tem, pastor. Muito bem. E, doutor Aguinaldo, isso tem assim uma origem mesmo e tal? É possível eu identificar, né? Assim, poxa, eu vou fazer isso aqui porque eu não vou ter esse problema, né? E também a outra pergunta normalmente esses transtornos, ou esse específico de hoje, né? Isso também pode ser hereditário? Olha, hereditário, como nós falamos quando tem aquela doença de Huntington, né? Porque ela já vem a questão da pessoa ter vai chegando o momento das limitações. Se eu não me engano, o pastor até citou uma vez não tem muito estudo em relação a isso, mas a gente encontra a questão da esclerose múltipla, né? A ELA, né? Que a pessoa ela vai começando a ter as limitações, e ela começa também se fechar. Muitas pessoas já devem ter ouvido, né? Falar assim, fulano, a pessoa lá desistiu da vida, aí morreu. Se desistiu é porque ela estava ali, estava lutando, estava com uma condição médica ali que surgiu, mas de repente ela falou, não tem mais jeito, eu não vou conseguir vencer, e acaba se abatendo, e aí emocionalmente ela se fecha, e realmente precisa de estar conversando, de estar trabalhando sobre isso. Evitar é cuidar da saúde. Porque vamos lembrar que e é muito boa essa pergunta, pastor, porque assim, se eu estou cuidando da minha saúde, eu vou evitar um AVC. Evitar um AVC porque eu estou cuidando, estou me tratando, já me ajuda, né? Se eu cuido também da minha segurança, eu posso, né? Pode até acontecer, mas eu vou procurar andar de uma forma segura, trabalhar para que eu não tenha um trauma, uma lesão cerebral causado por um transtorno, né? Causado por uma queda, um acidente, mas pode acontecer. Então, olha só, essas condições que eu posso dar um jeito de evitar, cuidando da saúde, aí são questões que eu posso trabalhar. Quando é hereditário já fica mais difícil. Uma coisa que eu estava pensando, e a gente tem estudado, assim, ainda não vi direto, né? Porque até mesmo não me dediquei a essa pesquisa, mas pelo fato que nós começamos, até quando começou aqui a Rede 316, o programa do Divan, estávamos em plena, né, a questão da pandemia, né, a Covid-19. E uma das coisas que eu fui percebendo, até mesmo porque eu mesmo passei por isso, né, foi que quem passou por aquele momento traumático, né, e via, e ainda hoje existem pessoas com aquela sequela do Covid, né? Que foi, por exemplo, uma inflamação, outros continuam tendo problemas, tiveram problemas fisiológicos, pessoas que tiveram atletas que precisaram recomeçar os treinamentos porque ficaram limitados. E o humor também mexeu.
Então, assim, com certeza a gente vai ter muitas questões psiquiátricas, psicológicas causadas pelo Covid-19, né? Hoje o pessoal tem os tratamentos, estamos se cuidando mais, mas a gente tem não só o trauma emocional daqueles que perderam entes queridos, mas aqueles que passaram e venceram, mas ainda tem uma ou outra sequela que vão surgindo, né? Até mesmo as inflamações, as questões alguns tiveram, nós falamos aqui há pouco tempo, as doenças autoimunes que aconteceram também, olha só. Isso coisas que vão sendo trabalhadas, que são outras condições médicas que surgiram. Muito bem. E, doutor Aguinaldo, existe uma prevalência maior entre homens e mulheres para o transtorno, ou seja, uma preferência de sexo para essa doença? É interessante a gente observar porque vai dependendo da condição, né? Por exemplo, as doenças autoimunes, tipo aquele lúpus, que a gente falou já há algum tempo atrás, o lúpus eritematoso, né, sistêmico, ele é mais comum em mulheres. Então, consequentemente, esse transtorno afetaria mais as mulheres. Já o AVC, né, um acidente vascular cerebral, é mais comum em homens, principalmente meia-idade, comparado com as mulheres, então acabam afetando mais. Vai depender então justamente qual é a outra condição médica que surge. Então a condição médica, por exemplo, lúpus, aqueles que afetam mais as mulheres, aí nós vamos ver uma prevalência do lado feminino. Mas quando tem aquelas questões que afetam os homens, aí vai prevalecer os homens. Então depende de qual é essa condição médica adversa que surgiu ali, a pessoa está vivenciando e precisa dar conta disso. E a questão também que os homens têm um outro detalhe, né? Gostam de falar menos. Os homens já são mais resistentes a buscar uma terapia, buscar o tratamento, a não ser quando a situação vai mais difícil. Então a gente acaba percebendo que de certa forma fica, vamos dizer assim, um pouco equilibrado. Às vezes prevalece mais o feminino porque elas buscam mais ajuda e o cuidado também. Mas em termos do transtorno depressivo, vai depender muito de qual vai ser essa outra condição médica, pastor. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, doutor Aguinaldo. Começaram a chegar aqui algumas perguntas e a pergunta é a seguinte. Meu esposo tem Parkinson há 17 anos. Ele foi diagnosticado, no caso, há 17 anos. E mudou o comportamento. Ele era bem brincalhão, agora é muito calado. E ela falou que ele também bebe bebida alcoólica. Isso pode prejudicar? Ela disse que ele também faz uso de 6 cápsulas por dia. E ele só tem 47 anos. De cara, né, doutor Aguinaldo, bebida e remédio não vai bem, né? Não vai, né? A gente já tem assim, a questão ali do transtorno, que acaba nesse caso, quase que a gente colocando os dois transtornos juntos, né? O da semana passada, que é aquele que é o transtorno depressivo causado por uso de substâncias, né? Uhum. Ou medicamentos, e a questão do Parkinson, né? Que ele surge ali e limita, porque vamos pensar aqui agora, não fazendo um setting terapêutico aqui, mas olhando a grosso modo. Ele tinha um contato com os amigos para beber, de repente isso é impedido, né? Outro detalhe, vamos supor, não sei a questão dele, mas que ele foi diagnosticado com Parkinson, mas ele consegue ainda, ele está naquela fase que ainda consegue se movimentar, consegue encontrar com os amigos. E aí, aquele constrangimento dos outros ficarem olhando, por exemplo, se ele estiver com uns tremores na extremidade de uma forma um pouquinho mais acentuada, né, acaba ele se fechando porque vira... o outro que não conhece, às vezes na brincadeira faz aquela brincadeira sem graça de que ele não está conseguindo equilibrar o copo, ou seja, outra coisa. E a pessoa vai entrando nesse momento de que ela vai se achando, vai se depreciando, né? Olha o transtorno depressivo aí, que a própria pessoa vai se depreciando, vai achando que não tem mais condições. E ele precisa estar sendo trabalhado isso, precisa conhecer, porque como eles... com certeza está fazendo acompanhamento médico,
eles vão trabalhando a questão das evoluções, até que ponto, como é que pode se estabilizar ou não. Então o ideal é poder conversar mais sobre isso, poder a família estar próximo, entender que é uma condição médica, mas que precisa de ajuda, a rede de apoio está junto. Se for possível ele parar de usar o álcool, melhor ainda, tá? E a gente procura trabalhar isso também, porque ele vai melhorar a qualidade de vida e a própria família vai poder ajudar também, estando presente e acompanhando, auxiliando em cada momento. E ele precisa sim, vai precisar de colocar para fora, falar sobre como ele está se vendo no mundo agora. São essas as condições, pastor. Eu acho que uma das prioridades com certeza seria aí o terapeuta mesmo, né, doutor Aguinaldo? Já ajudando, né? E geralmente, pastor, a gente aproveita, vamos lembrar aqui que a rede de saúde, ela tem ali os CAPS, e o CAPS, por exemplo, que tem o CAPS AD, que é o CAPS que é para álcool e drogas, ele vai trabalhar isso daí, né? Vai poder fazer tarefas em que ele vai encontrar pessoas ali que têm limitações, mas que estão ali aproveitando e ajudando, tocando a vida. A experiência que ele tem de vida, mesmo com 47 anos, pode ajudar a outros. Ou seja, a vida não acabou. Então é fundamental, ele estar já diagnosticado com uma condição que é o Parkinson. Ele vai com certeza saber que existe tempos e ele precisa trabalhar o estabelecer da doença ali, mas que ele pode também estar fazendo outras coisas que vão ajudar, que vão dar alegria de poder estar não só com a família, mas com outras pessoas também. E longe do álcool, melhor ainda. Muito bem. A gente agradece aí a nossa querida, né, que compartilhou isso com a gente, que Deus abençoe, né, e que o Senhor possa estar glorificando o nome dele na vida de vocês. Amém. E tem uma outra participação aqui, doutor Aguinaldo. A pessoa está dizendo o seguinte: bom dia, não sei se vem ao caso, eu choro com facilidade, sem mesmo fazer esforço emocional. Aquele choro silencioso. Outra coisa, já tive ausência de memória e pelo menos umas 3 vezes por algumas horas. Não foi diagnosticado nenhum motivo. Mandaram procurar um neuro e um cardiologista. Mesmo assim, só passaram medicamento para controlar a emoção. E eu gostaria de entender isso. Esqueci de dizer que o intervalo foi de meses ou ano, mas aconteceu. Ela disse que começa com vontade de chorar e muita dor de cabeça. E atualmente ela disse que não toma nenhum medicamento para esse motivo. Ok. Vamos para o primeiro detalhe, que quando a gente conversa com o psicólogo, né, na psicoterapia, não vai ser passado medicamento. Nós não passamos medicamento. Por isso pedimos o auxílio do acompanhamento psiquiátrico, né, para saber a estabilização de humor e saber esse apagão, por exemplo, essa amnésia, o que aconteceu. Que tem pessoas que elas têm aquele transtorno disruptivo, ou seja, ela se desliga do mundo. Pode acontecer por um tempo maior ou não, né? E a gente fala desses apagões. E o que precisa ser feito? Busca-se o neurologista, busca-se a parte toda clínica para procurar saber. Ele vai orientar alguns medicamentos para ajudar na memória, para auxiliar, e você vai trabalhar essa questão, assim, o que é, e eles indicam, eles mesmos a gente encontra e eles vão observar, olha, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure conversar sobre isso, qual foi a ocasião, por que houve esse apagão, porque tem alguns traumas, pastor, algumas angústias tão grandes que o organismo não dá conta. E ele pode entrar justamente nesse desligar de tudo, né? E ela não sabe, ela vive, não é esquizofrenia, eles realmente houve um transtorno disruptivo em que aquela memória, ela por algum motivo, talvez seja uma memória dolorosa, talvez seja alguma condição em que a pessoa, olha só, não estou afirmando, estou dizendo talvez, né? Porque ela fez todo o exame, fez as tomografias, fez o acompanhamento e não tem nada que justifique essa condição, né? O que tem acontecido aquele apagão.
porém existe ali como que essa pessoa estava, o que estava acontecendo e por que hoje vem esse choro, né? E aí ela precisa conversar sobre isso, precisa do acompanhamento psicológico para poder, quem sabe, até lembrar o que aconteceu e poder lidar de uma forma diferente, ou então poder seguir a vida da agora para frente de uma forma melhor, que esses transtornos, esse apagão não volte e ela possa cuidar. Agora, procurar saber essa dor de cabeça também, e aí é fisiológica, repare, a dor tá ali, é fisiológica, né? Não é aquela dor na alma somente. O choro pode ser por causa daquela dor que a gente fala na alma, aquela dor da psique, mas essa dor de cabeça precisa ser tratada, precisa procurar saber, precisa aliviar, porque não dá para ficar vivenciando a dor constante, né? Ninguém gosta. E obrigado pela participação também. Muito bem, é isso aí. Então vamos lá, doutor Aguinaldo, tem a próxima pergunta. Se você quiser, você que é ouvinte, né? Se quiser também participar, 11 9 3003 0316, esse é o nosso WhatsApp para você participar. Se estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, então lá no aplicativo tem o ícone do WhatsApp, é só você clicar lá que você já cai aqui dentro e já pode fazer aí a tua pergunta, tá bom? Lembrando também que aqui nós não recebemos ligações. A gente vê que tem algumas pessoas que tentam ligar e nós não recebemos ligações. A tua participação ela deve ser ou gravado, né, ou um áudio, ou por escrito. E nesse momento, de preferência até por escrito, porque eu não tenho como ouvir antes. E às vezes a pessoa se identifica e tal. E então seria interessante que você mande mesmo por escrito, tá bom? E doutor Aguinaldo, existe risco de suicídio para esse transtorno? Pois bem, pastor Elber, uma das coisas que a gente sempre vai estando atento, a gente busca estar atentos, né, em relação a como que a pessoa está vivenciando aquele momento. Não existe aquele estudo epidemiológico sobre a evidência, né, de que a pessoa que tenha um transtorno devido a outra condição médica, ela busque tirar a própria vida. Ela desiste da vida, ela entra numa questão depressiva, mas é diferente quando a gente trabalha aquela questão do transtorno depressivo maior, aquele que vem muito forte, nós falamos no início, aquela que fica um tempo muito grande na vida da pessoa, que ela quer desistir, que ela quer acabar com a própria vida. Porém, a gente trabalha a questão do cuidado para saber como que a pessoa está vivenciando aquele momento, vivenciando essa outra condição, para ela poder cuidar das suas emoções, né? Uma coisa é quando a pessoa entra num estágio depressivo que ela não quer tomar banho, não quer fazer mais nada, não quer falar com ninguém, e ela precisa então de uma estabilização no seu humor, do cuidado, e ela pode estar entrando num estágio de um transtorno depressivo maior. Mas ela já está agora ali com a questão da outra condição médica, vamos lembrar, ela está com um AVC, um Parkinson, uma outra condição que ela não se vê em condições de dar conta da vida, ela não está dando conta de si mesma. Então a gente trabalha para que ela se cuide, para que não venham esses pensamentos de tirar a própria vida. Geralmente a gente não vê muito porque ela está focada naquele problema que ela está vivenciando, né? Mas todo cuidado a gente tem, mas não existe assim, se ela ficou com isso, ela vai tentar tirar a própria vida. Pode acontecer? Pode ter o risco, mas ele é menor do que outras condições, do que outros tipos de depressão, de abandono que a pessoa vai vivenciando. E até mesmo porque ela vai ter um cuidado de alguém mais próximo também, né? E aí a gente vê que, mesmo que ela não fale, como o nosso ouvinte aí deu o testemunho, mesmo que não fale, mesmo que se feche, pode até passar na sua mente, mas logo ela precisa, a gente vai percebendo, a gente vai trabalhando para que ela evite, para que ela não use isso como condição própria. Então, o risco é menor. Pode ter o risco? Pode, mas é um risco menor, pastor. E aí a gente vivencia esses cuidados. É importante trabalhar todas essas condições. E, doutor Aguinaldo, e a idade, hein? A gente às vezes pensa, né, que
alguns tipos de transtornos vai dar quando a pessoa já está numa certa idade, uma idade mais madura e tal. Você vê que a preocupação dessa ouvinte, né, da penúltima ouvinte aí que participou, o marido dela tem apenas 47 anos, né? Então, assim, e olha só, Parkinson, que normalmente não é muito comum, pelo menos a gente não vê em jovens, né? E é um jovem senhor, 47 anos, né? E aí a preocupação da pessoa é porque ele está ingerindo bebida alcoólica, não sei qual a constância disso, ela não falou, mas ele está fazendo isso. E com remédio isso não casa bem e tal. Mas eu queria saber em relação ao transtorno, né? A esse transtorno. Tem idade? Existe aí um mínimo para que a pessoa possa vir ser diagnosticada com esse transtorno? Então, como nós vimos, a condição ali quando surge, né, uma doença ou surge essa outra condição médica, né? Então ele está atrelado, ele está condicionado a essa condição. Então, no caso, igual o pastor citou muito bem da questão da idade aí desse jovem, né, 47 anos, e aí você observa, ele tem toda uma história de vida, toda uma história para seguir, e é pego de surpresa, vamos dizer assim, de uma condição, outra condição médica que todo mundo pensava, a maioria das pessoas pensa que só vai acontecer com a idade. E, no entanto, né, depois dos seus 60 anos, né? E ele é diagnosticado aí nos 40 anos, vamos dizer assim, né? E isso já traz às vezes, e vai trazendo às vezes, ela traz uma limitação. Então, qual é a causa dessa angústia, desse transtorno depressivo? Por que ele é um transtorno? Não é só aquela tristeza comum, né? Não é só aquele momento, aconteceu, eu tô ali meio chateado, mas vamos tocar a vida. É um transtorno que começa a trazer uma perturbação no humor, que ele começa a impedir a pessoa de realizar coisas, de realizar tarefas, de poder fazer aquilo que gostava de fazer, de encontrar, por exemplo, com os amigos. Então, tudo isso está vindo condicionado ou atrelado, né, acompanhando ali essa outra condição médica. Então, é um momento que a gente vai observar. Então, dizer da idade vai depender, então, qual é a condição que a pessoa está vivenciando ali, né? E sem contar que quem está próximo, por exemplo, vamos trazer uma condição aí de um adolescente ou de uma criança. Geralmente quem pode vivenciar, se for a criança, são os pais, né? Porque aquela criança, aquela pessoa que está começando a vida, ela pode começar a se adaptar a essas condições e aí poder vivenciar tudo isso. Porém, a pessoa, quando já tem um estágio, né, e a gente observa, quando já tem um período de vida, um período de experiência, e começa a perceber que vai sendo limitado, né, as suas condições, ela vai passar por vergonha, né? Ela vai se autodepreciar, ela vai achar que não tem, que as outras pessoas, porque a gente sempre tem aqueles dois detalhes, né? E a gente vai trabalhando isso no setting terapêutico, que são as questões emocionais. Às vezes a pessoa já está olhando o outro e ela acha, por exemplo, que não vai ser mais reconhecida ou valorizada como era antes. E quando ela vai perdendo essa condição, ela pode, se não se cuidar, entrar nesse transtorno depressivo. Qual a condição, por que causou o transtorno depressivo? A limitação que essa pessoa teve a partir do trauma que ela vivenciou ou a partir dessa outra condição médica, né? No caso desse jovem, 47 anos, diagnosticado com Parkinson. E outra coisa que a gente percebe que é o espanto dos outros, né? Olha que a dificuldade maior para a gente é lidar com o outro também. Além de lidar com a gente, né? Mas o principal é lidar com o outro. E aí quando a gente fala da rede de apoio, a rede de amigos, a rede, aquela questão ali, é aquela pessoa que não vai mascarar, não vai dizer que a pessoa ali, não, você está bem, você pode fazer. Não, ela não pode. Tem coisas que chegou no estágio que ela não pode fazer. Hoje ela está conseguindo. Talvez amanhã ela não consiga. E aí entender assim, você não consegue realizar isso, mas o que você pode fazer? Eu estava nessas pesquisas
Eu não guardei o site, mas estava olhando é americano, né? Porque estava tendo que ler a tradução, ler a legenda, e um senhor já com Parkinson que estava num tipo de tratamento, e eu, como foi muito rápido, eu vi só uma parte, e ele estava passando numa terapia, num tratamento em que ele conseguiu minimizar a questão dele do tremor. Ele não conseguia, né, levar um copo d'água na boca. E aí, naquele momento, o que foi feito, o trabalho que estava sendo feito ali, ele conseguiu. E no final ele ri e fala assim: eu mereço palmas, né? E quem estava chorando ali? Os familiares que estavam próximos ali, né? Eu mereço uma salva de palmas, porque ele conseguiu, foi uma vitória. A pessoa que está, vamos lembrar, a família que tem uma pessoa adoecida, ela também costuma adoecer. Acontece dela adoecer, então ela precisa se cuidar também. Então é a sua emoção e a emoção do outro. É conseguir lidar consigo e conseguir lidar com o outro. E aí, então, trazendo de volta a questão da idade, se é um transtorno depressivo causado por outra condição médica, é necessário, então, cuidar e trabalhar aquele limite, porque a limitação dele está sendo trabalhada, está sendo causada por causa dessa outra condição. Deixou de viver? Não. Podemos auxiliar? Podemos. Vai ser igual como era antes? Não. Então são essas questões que vão causando essa depressão, essa angústia, essa perturbação emocional, é olhar e não conseguir mais fazer o que fazia, é trazer o recurso para dentro de casa, aquela pessoa que está trabalhando e tudo, e de repente tem que ser afastado, e já começa a ouvir que vai ser, por exemplo, afastado definitivamente por invalidez. Olha como é que o nome já mexe, né? Ah, você está afastado, vai ser aposentado por invalidez. E a pessoa pensa, olha, não só nos recursos, mas a palavra afeta muito lá a mente e o coração. Muito bem. E lembrando, né, mais uma vez, vale a pena muito, sabe, você investir na questão da saúde desde sempre, né? Por exemplo, se você observar o pedreiro levantando um muro, né? Quando ele terminar de levantar aquele muro, você vai olhar o que ele levantou. Um muro, né? Se o pedreiro for ruim e levantou o muro todo torto, ele vai estar lá, o muro todo torto, né? E o que você vai fazer para poder arrumar aquele muro? Vai te dar trabalho, você vai gastar mais, né? Você vai precisar talvez de um engenheiro, né? Você vai precisar talvez de outro tipo de material, né? Talvez você vai ter que derrubar alguma parte, fazer algumas incisões nesse muro, né? E tudo porque às vezes faltou planejamento, faltou investimento, faltou, né? Enfim, uma série de coisas que poderiam ter sido evitadas. Então assim mesmo eu vejo que é a nossa vida, né? Tem coisas que eu poderia evitar lá na frente, sabe? Então assim, hoje eu acho que vale muito a pena, mesmo, poxa, mas eu nunca fiz, eu tô com, sei lá, 50 anos, nunca tive atividade física, meu irmão, começa com uma caminhada, mas começa, em nome de Jesus, bota esse corpo para trabalhar aí, né? Sai um pouco, vai fazer caminhada, vai num parque, você vai ver o tanto que é legal. Se não tiver parque na tua cidade, minha cidade não tem parque, vai na praça, dá 2 voltas na praça, 10, sabe? A praça é pequenininha, dá 50 voltas, sabe? Mas faça alguma coisa, vá, sabe, tome novas atitudes, respire novos ares. Eu acho que isso faz bem, não é só para o corpo, faz bem para a mente, né? Às vezes a gente fica dentro de casa se oprimindo, né? Por questões, por lutas, por adversidades e tal. Eu lembro lá de Romanos 12:12, para mim resume muita coisa, sabe? Romanos 12:12 diz que nós devemos ter paciência na tribulação, né? Ser perseverante em oração, né? E nos alegrar na esperança. Ou seja, a ordem eu troquei tudo aqui. Eu acho que é alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverante em oração. Então assim, alegrar na esperança. Como é que você vai ter alegria na esperança? Como é que você vai esperar alguma coisa se você está dentro de casa, oprimido? Meu irmão, saia. Não dá para você resolver? Entrega na mão de Papai do Céu. Se Papai do Céu não resolver, meu irmão, paciência, você vai ter que continuar orando. Buscar ajuda, né, pastor? Não tem jeito. Vai ter que continuar orando. Infelizmente é esse. E tem muita gente que vence coisas que não dá para vencer de outra forma. Às vezes vence oração. Mas a tua parte, faça.
em nome de Jesus, né? Então, assim, não deixa se oprimir, não. Faz a tua parte, sai de dentro de casa, por favor, sabe? Vá cuidar da tua saúde mesmo, vá fazer uma caminhada, se você gosta de correr, vai correr, né? Se não, vai naquelas pracinhas que tem aqueles exercícios, como é que fala? Aqueles equipamentos, né? Quase todas as Academia cidades têm popular, agora. né? Academia popular, isso aí. Mas faz alguma coisa, irmão, em nome de Jesus. Vai lá, vai ter contato com a natureza, vai observar os bichinhos, vai ver a glória de Deus na vida dos bichinhos aí, ó. Tem tantos deles. Doutor Aguinaldo, tem mais participações aqui? Tem uma querida aqui que está dizendo o seguinte. Cadê? Deixa eu atualizar aqui que sumiu, foi tudo. Bom dia. Fui diagnosticada por cefaleia crônica. Sinto dores muito fortes na cabeça e cai a pressão. A vista embaça. Só que quando tenho crise, minha língua fica aqueles bolos dentro da boca. Isso é normal? Então, aí é uma questão fisiológica, médica, neurológica, vamos lá. São os especialistas ali que precisam ser procurados e dizer em relação a isso. A questão toda aí não vamos na minha parte aqui, né? Na área da psicologia, na área do cuidado. Como é que você lida com essa circunstância e como é que você se sente depois, tá? Uma das coisas que foi diagnosticado com cefaleia crônica. Existe a medicação, está acompanhado, há o episódio dessas dores, inclusive para quem não conhece, falaria que estaria em uma convulsão. E aí, qual é o procedimento, como é que você tem que se cuidar em relação a isso? Depois de todo esse momento, como é que você tem olhado para você e dado conta da sua história? Né? Porque é isso que é importante. Às vezes nós procuramos entender se é normal ou não, porque se alguém falar que isso é normal, aí pronto, estabelece que é normal, acabou, né? Mas e as emoções? O que está acontecendo? Porque quando acontece isso, se você está em casa, você vai buscar ajuda. Se você está no meio de um grupo e tem ajuda desse grupo, como é que você lida com essas circunstâncias, com os seus sentimentos? Quando o pastor falava aqui do muro, explicou ali, eu estava pensando, pastor, e aqui como uma rádio missionária, e o nosso público tem uma maioria que lida com a questão cristã, né? Com encontros de igreja, mas é independente da sua fé, né? Mas uma das coisas que muitas vezes nós percebemos é que, e esse é o transtorno depressivo, porque a pessoa quando entra numa questão, numa outra condição médica, né? No caso, como a pessoa que falou aí agora dessa cefaleia, ou a pessoa que teve um AVC, ou a que tem uma outra, o Parkinson, geralmente os primeiros momentos ter a desculpa ou a justificativa. Vamos tirar a palavra desculpa, me perdoe aí, vamos usar a palavra justificativa, que aquela condição nos primeiros momentos está impedindo dele estar no meio da comunidade, dele estar no meio do grupo, dele estar ali. O outro momento é que ele vai começar dizer que a pessoa vai ficar me olhando, vai ser estranho, eu vou ter que ficar explicando o que aconteceu. Primeiro detalhe, você não tem que explicar tudo o que aconteceu. As pessoas que estiveram numa comunidade evangélica, cristã, já estiveram orando por você, sabe de você, talvez não saibam como colocar a pergunta, como é que você está naquele momento, né? Aí a pergunta vai lá, o que aconteceu, como que foi, e essas questões às vezes vão incomodando. E olha só, pastor, que o transtorno depressivo ele não é só por causa da questão dessa outra condição médica. As pesquisas, o DSM-5 que nós estamos observando e trazendo aqui, ele já vai mostrando que essa outra condição médica traz essas questões emocionais, o transtorno depressivo por causa disso, né? Mas o que é esse transtorno depressivo? Ou o que ele vai fazendo? Vai fazendo você se fechar, perder a alegria de fazer as outras coisas, de você ter uma limitação do trabalho. Então essa condição médica, ela traz os seus impedimentos, os seus entraves. E junto com isso, a pessoa, por exemplo, se você está numa comunidade em que você gosta de estar e se sente aceito, é claro que você entrou numa outra condição de
que se você estava lá fazendo coreografia, você não vai fazer a coreografia como fazia antes. Talvez você precise de um suporte. A questão é se adaptar. E aí, geralmente, a gente vai se fechando. A pessoa vai se fechando, a pessoa se acha incapaz, se acha inútil, e isso tudo impede dela ver como o pastor acabou de ver. Se não conseguir ir num parque, porque as pessoas vão ficar me olhando. E naturalmente, pastor, naturalmente, né? Quando você encontra uma pessoa que está com um gesso na perna, a primeira pergunta é o que aconteceu, né? E às vezes a pessoa está tão angustiada que ela não quer falar o que aconteceu, né? Ela tenta segurar, e olha como que é difícil. A pessoa que está com um tremor nas extremidades, ela tenta segurar e se manter de uma forma que os outros não vejam. E aí chega no momento que ela vai ficando tão tensa que vai aparecer mesmo. E aí a pessoa olha e não sabe o que fazer. Então é o ser humano. Somos seres humanos. E às vezes eu não consigo falar. E ali naquele local não dá para eu falar desse incômodo que eu estou vivenciando. Busque ajuda, né? Se você quer conversar com o seu líder religioso e você acha que ele vai poder te ajudar, sim, vai lá e conversa. Porque o fato de você começar a conversar e entender, olha, essa é a minha condição. Não era antes, mas eu estou numa nova condição. E essa condição, eu ainda estou vivo e eu posso ser útil e eu quero ser útil, vai fazer essa diferença. Então você vai conseguir fazer o exercício de acordo com aquilo que é possível para você. Você vai conseguir olhar lá fora e ver o sol, ver a chuva, se alegrar com aquilo que tem. Então não se feche, né? E essa é as orientações que a gente vai trazendo, porque assim, quando chega num momento tão forte que aí você vai depender de um psiquiatra para poder trazer uma estabilização de humor. Mas repare, muitas vezes não aconteceu naquele momento. É claro que algumas condições, como um AVC, ele mexe com o emocional mesmo, né? Uma outra condição médica, ela já mexe com o emocional. Agora você precisa começar a trabalhar esse cuidado, pastor. Tem mais participação, pastor? Tem mais 4 perguntas aqui. Então vamos lá, tá, vou diminuir, vou ser mais rápido. Isso. A outra pergunta aqui é o seguinte: ainda no tocante àquela pessoa que tem o Parkinson, ela está comentando aqui. Ele foi diagnosticado com 30 anos. A cunhada, irmã dele, né, adquiriu o Parkinson com 25 e teve um surto e passou 15 dias na clínica psiquiátrica. Na clínica psiquiátrica, e aí ela botou mais aqui. Por isso, acho que é hereditário, né? E ela falou que tem mais casos na família. Então, nesse caso aí... Hereditário. Né? É hereditário, né, doutor Ignaldo? E aí... assim... pode falar. Desculpe, pastor. Então, assim, nesse caso, olha, repare que é a primeira coisa que a gente chama da anamnese, a gente vai fazendo, e com certeza o clínico, então eles já trazem a orientação daquilo que toda a família precisa se cuidar. Por exemplo... na minha época de indústria, nós passamos por um treinamento de primeiros socorros e tinha a pessoa que trabalha aqui, tinha lá, ele falava, olha, eu tenho, ele tinha epilepsia, aquela questão dele, de acontecer dele era uma questão neurológica, e ele falou, meus filhos têm, mas ele já estava em tratamento, porque quando os filhos dele chegassem a 18 anos, eles não teriam mais as crises que ele tinha. E isso me chamou muita atenção, e aí por isso eu estou trazendo aqui, porque assim, ele falou, olha, é muito constrangedor que quando ele tinha crise, por exemplo, aconteceu dele ter crise, que ele foi roubado, levaram a carteira, levaram o relógio, levaram tudo, e ele falou assim, olha, eu precisei aprender a lidar, porque com a idade, ele falou, eu não vou ter, ele tomava medicação para não ter crise. Mas ele sabia quando ia acontecer, então ele teve que passar por um tratamento emocional para poder entender que quando começaria a crise, ele saberia o que fazer. E ele falou, olha, hoje, o testemunho dele na época, eu estava lá no Rio de Janeiro, e ele falou assim, hoje, quando eu percebo que essa minha condição de eu ter uma epilepsia vai acontecer, eu procuro as pessoas que estão próximas e peço se pode me ajudar naquele momento. E ele falava, olha, eu tiro o relógio, tiro a carteira e dava para a pessoa assim, olha, se você puder me ajudar aqui, ele procurava a parte mais segura, né? E ele falava, vai acontecer isso, e ele contava todos os estágios. E ele falava, ó, vai durar tanto tempo, você pode me ajudar? Posso. E ele falou, teve casos que ele acabava de fazer, caía, tinha crise.
A pessoa ficava ali, procurava ajuda e depois ele retornava, né? Então, assim, ele dava todas as instruções que a pessoa pudesse ajudá-lo naquele momento de crise. Ele falou: olha, hoje eu estou trabalhando para que os meus filhos não tenham isso. Ele estava fazendo já os tratamentos, já as vacinas. Mas ele era a condição dele. E uma pessoa assim, super inteligente, uma pessoa que trabalhava na área de segurança, e ele falou: olha, é muito constrangedor por causa dos outros também, porque não só tem pessoas que não sabem o que fazer, não sabiam o que fazer, né, levavam aquele susto, tentavam enfiar coisa na boca dele para ele não dobrar a língua e não morder a língua, porque a parte neurológica desmonta todos, né? Sim. E aí a realidade é essa, é uma condição médica, é uma outra condição. Então ele aprendeu a lidar com ela. A questão nossa é aprendermos a lidar com aquilo que temos nesse momento. Então, nessa condição, como foi dito, há outros da família, então precisa se cuidar. E trabalhar assim, o que pode ser feito para demorar um pouco mais, ou seja, para estabilizar, né? E assim vai, já tem a preocupação, pastor, repare bem, como já sabe, tem casos na família, será que os meus filhos vão ter? Então fica toda essa angústia já vivenciando. Vamos trabalhar isso que pode fazer agora. Muito bem. Doutor Aguinaldo, uma outra participação aqui, como eu te falei, tem várias. O pessoal resolveu mandar agora todo mundo junto. Bom. Tem mais umas 6 perguntas, eu acho, aqui. Tem uma querida aqui que está dizendo o seguinte: bom dia, paz. Estou vivenciando um momento de desânimo total, muito mau humor. Estou com 48 anos. Acredito que seja também sintomas da menopausa. Muito desanimada de tudo e todos. Me sinto muito mal por isso. Ok, buscar ajuda, né? Ela falou: olha, temos as questões hormonais e temos as estabilizações. Procurar ajuda, começa pelo clínico, faz todos os seus exames e, se ainda continuar, né, vai ser encaminhado para o psiquiatra, vai ser todas aquelas reposições hormonais que são feitas, vai ser encaminhado para o psiquiatra, vai ser encaminhado para o psicólogo. Não fique com vergonha, não. Né? Muitas pessoas falam: eu não estou louco, eu não estou, não. Você vai poder conversar sobre a sua condição e falar assim: por que está causando esse desânimo? O que pode, quais pequenas coisas que eu posso realizar que vai me dando prazer e eu vou tendo gosto pela vida novamente. Minha querida, por favor, né? Vá caminhar, vá fazer exercício físico. Pegue o maridão, pegue os filhos, né, se for pequeno e tal, e aproveita aí, vá dar um rolê, meu irmão. Não fica, sabe, dizendo: não, eu tô assim mesmo, eu tô. Não, você não tá. Você tá entrando num processo que não dá para você lutar contra, né, em nome de Jesus. Pastor Elber, eu lembrando que eu ouvi numa palestra, ouvindo um médico, um psiquiatra lá no CAPS, né, a equipe do CAPS, visitando, a gente vai conhecendo. E eu achei interessante, que é justamente o que o pastor está falando. Primeira coisa que ele falou: olha, sol pela manhã é muito bom, né? Já está aí, sim, é de graça, né? Uma boa alimentação, exercício físico e dormir bem, né? Ter um sono de qualidade. Isso. Se você fizer exercício físico, você vai dormir. Pode ter certeza. Exato. Então, olha só, isso daí já vai auxiliando no metabolismo, no organismo, e vai ajudando, e vai trazendo um humor melhor. Maravilha. A próxima pergunta aqui, doutor Aguinaldo, a pessoa está dizendo assim: bom dia a todos, estou num processo de aposentadoria por invalidez. De fato esse nome inválido pesa. Eu trabalho desde os 14 anos, agora com 57 estou impossibilitado. Estou trabalhando minha mente, vendo a bênção de me aposentar e ser útil às pessoas que precisam, sem afetar o lado pelo qual estou me aposentando. Ela falou assim: não sou inválida, só é um processo, logo passa. Procuro botar isso na minha cabeça diariamente. Dentro da tua fala que o senhor falou ainda há pouco. E justamente isso, pastor. Repare bem, entender que há outras condições que ela pode fazer, outras formas de lidar com a história. E olha, é uma história de vida, de trabalho, desde os 14 anos, lembram, né? Desde a infância.
E aí, quando realmente, por causa da nomenclatura que precisa dar para o órgão público, né, do INSS, aí a pessoa fala inválido, mas não é que você seja inválido. Para aquela condição de trabalho, você vai precisar de ter esse diagnóstico, esse rótulo, né? Mas não tome esse rótulo para si. Muito pelo contrário, vai fazer aquilo que é útil, aquilo que é possível, se ache e reconheça que você é útil nesse tempo que ainda tem muito tempo, ainda 57 anos, tem muita história para contar ainda aí. Amém. Doutor Ignaldo, eu estou rindo aqui porque tem uma pergunta interessante aqui, ó. A pessoa mandou assim, pergunta para o psicólogo que está sendo entrevistado. Uma idosa de 82 anos, vida normal, com as restrições normal, né? Normal a idade, mas com um quadro de mentira. Estaria... Cara, eu acho barato as pessoas idosas, né? Eu acho barato. Tem algumas delas que gostam de conversar muito, né? E como é interessante, né? Elas contam história lá do passado e tal. Meu irmão, e haja tempo para você estar conversando com o idoso, né? E aí, assim, ela botou aqui, ela está com um quadro de mentira. Estaria relacionado a algum transtorno mental? Olha, precisa observar, sim, o quadro da pessoa, ela tem algum quadro de início de demência ou não, né? Porque ela vai criando a história que lhe é possível. Para que, às vezes a gente acha que é uma mentira, mas é a história dela. Às vezes a pessoa até fala sobre esquizofrenia ou alguma coisa assim, mas ela não é agressiva nem nada, não foi dito nada disso. Mas o peso da idade é a história. Agora, será que antes ela já era assim? Tenta averiguar antes como é que era, né? Se na história de vida ela já falava, já vivia isso, ela tem uma questão que precisa ser trabalhada porque ela se acha melhor vivendo uma outra vida, uma outra questão, uma outra vantagem para ser aceita, né? Ou não. Então a realidade tá bem, ela tá com saúde, né? E quem tá do lado que tem que saber porque o que está acontecendo. O cuidado que a gente precisa ter, porque às vezes a gente fala que acontece com criança ou com idoso, é averiguar a história para saber qual é a vantagem dessa pessoa de estar vivenciando isso, falando isso, né? Para não se correr um risco de alguma sanção na justiça, tudo isso daí. Só esse cuidado que a família precisa ter e saber se é uma questão da idade, demência ou não, né? Essa palavra demência, porque a idade já vai pesando também, né? Então a gente vai vivendo umas outras histórias, não conseguindo ligar tudo. Então é só observar isso daí, né? Muito bem. Bom, doutor Ignaldo, são 11 horas e 15 minutinhos. As outras duas que tem aqui, na verdade são gravadas e como eu não ouvi aqui, eu não vou arriscar não, né? Eu vou deixar, pedir para que o pessoal da produção ouça, se for de fato direcionado a esse bate-papo, a gente vai enviar para o senhor e no próximo programa o senhor responde, tá bom? Ok. Porque às vezes a pessoa faz um comentário e tal, e aí ela acaba sem querer se identifica e vira um trem constrangedor, né? Então, melhor a gente evitar. Bom, são 11 horas e 16 minutos agora. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, doutor Ignaldo, dentro desse bate-papo? Olha, nesse nosso bate-papo está atento a essas condições, se a questão é uma questão, outra condição médica, né? Então você está vivendo tem um familiar, como já foi citado, eu quero agradecer aos nossos ouvintes, participantes ali, que contaram um pouco da sua história e vai ajudando, né, nesse momento e ajudando a você também a aprender a lidar com as circunstâncias, porque a pessoa que está vivendo ou vivenciando essa outra condição médica, vamos lembrar, é uma pessoa, ela tem uma história de vida, ela tem já as limitações ou as preocupações, se é hereditário ou não, e ela é uma pessoa que é útil para você no seu relacionamento, para ela mesma, e ela precisa reconhecer isso. Então é ajudar, é estar pronto, a rede de cuidado é fundamental, encaminhar, levar para poder, se for necessário, para uma psicoterapia, manter os exames médicos em dia, procurar sempre cuidar disso daí. Então são coisas importantes, porque ela pode estar vivenciando um transtorno depressivo e aí acaba nesse transtorno depressivo. A gente sempre fala da depressão, né? Essa angústia, essa dificuldade de lidar com a vida. Tá bom? E um abraço a todos vocês, agradecer, pastor Elber, estar contigo nesse programa, estar com toda a Rede 316, a honra é nossa. Nossos ouvintes, um forte abraço. E semana que vem nós vamos terminar, né, com os transtornos depressivos,
porque agora a gente vai falar, e vai ser bem breve, vai ser rápido da semana que vem, que vamos juntar 2 temas, que é os transtornos depressivos especificados e não especificados. Então a gente vai terminar falando sobre transtornos e vamos entrar numa outra temática futura, né? Mas ainda temos algumas coisas a rever e eu já quero desafiar todos os que estão participando conosco, porque primeiro a gente vai falar semana que vem sobre transtorno depressivo especificado e não especificado. É bem possível que seja bem breve a programação, né? Esse momento. Sim. E no outra semana, a gente vai trabalhar sobre transtornos depressivos na igreja. Isso pode acontecer? Então já vai pensando nisso. Não é para semana que vem, vai ser para outra semana. A gente vai trabalhar esse desafio porque falamos tanto de transtorno depressivo, falamos de depressão. E será que isso pode acontecer dentro da igreja? Será que isso acontece ou não? Né? Como é que você lidaria com isso? O que você já ouviu sobre isso? Então isso a gente vai falar lá pro dia 16, mas quinta-feira que vem, transtornos depressivos especificados e não especificados, tá bom? Forte abraço, pastor, e abraço a todos os nossos ouvintes nesse Brasil. E como o pastor não falou, né? Só os pastores sabem falar, esse nosso Brasil de meu Deus, né? Tá certo. A todo o povo que tá plugado com a gente então aí, né? No Brasil e fora do Brasil, né, doutor Aguinaldo? Tem um povo também que sempre tá curtindo a gente fora do Brasil. Doutor Aguinaldo, obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Semana que vem, então, quinta-feira que vem, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar de volta aí com esse bate-papo ao vivo com o doutor Aguinaldo Pinheiro e o nosso quadro No Divã da Rede, aqui acontecendo todas as quintas-feiras. Bom fim de semana, Deus te abençoe, até lá então. Amém, obrigado igualmente. Valeu. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.